Josias Pereira está com a gente nesta quinta-feira. Também repercute essa derrota do Cruzeiro. Foi a primeira vez que o Cruzeiro perdeu para o Atlético na história, desde 2021, esses confrontos acontecendo no futebol profissional. E te dizer, viu, Josias, que a enquete de O Tempo Esportes hoje é baseada na sua coluna. Qual é o limite para o trabalho do Fernando Diniz? E aqui tem 3 opções. Até o fim do Mineiro, espera até o Brasileirão, ou já chega, já pode trocar. Boa tarde para você e responde aí a enquete, qual que é o limite? E você escreveu sobre isso também, né? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos aí que nos acompanham. Escrevi, né, sobre isso. Toda paciência tem limite, né? E a paciência do torcedor com o Diniz, ela já foi pro espaço, né? Até estava vindo para cá, né, para casa, voltando para casa, pensando exatamente nessa na participação de agora. E o 2024 do Diniz não acabou, né, Pedro? A gente está vendo que o que está acontecendo agora é uma, vamos dizer assim, uma reverberação daquilo que veio de 2024. Então, é um time com muitos problemas, é um time com muitas dificuldades e os resultados mostram que realmente as coisas não estão caminhando da maneira correta. Para ser bem sincero para você, na resposta dessa pergunta, para mim é o seguinte, já era desde o ano passado, né? Acho que o Cruzeiro fez uma opção de manter o treinador, depois daquela confusão toda que aconteceu no último jogo, onde ele veio a público e colocou realmente as cartas sobre a mesa, falou do Alexandre Matos, né? Conversa de muro, não sei o que e tal. Mas ficou tudo muito estranho, né? Porque no final das contas o Pedrinho chamou o Diniz para uma conversa e nessa reunião acabou permanecendo o Diniz. O problema é o seguinte agora, demitir o Diniz para a diretoria neste momento, acho que passa mais uma vez, como aconteceu no ano passado, passa uma falta de organização, uma sensação de falta de organização e de planejamento. Mas a gente percebe mais uma vez que as coisas não estão caminhando da maneira como deveriam ser. O meu problema em relação ao Diniz é exatamente isso que eu coloquei na coluna. Eu acho que o Cruzeiro ele não vem desempenhando um bom futebol. A gente não lembra aqui, buscando assim pela memória, até perguntando para você também, para você, para o Rafa Nobre, para o Lélio, para todos que estão nos acompanhando, qual foi o jogo bom que o Cruzeiro fez sob o comando de Fernando Diniz? A gente tem lampejos, o Cruzeiro tem lampejos com o Fernando Diniz, algum primeiro tempo bom, 30 minutos bons, contra a equipe do Tombense, o primeiro tempo do Cruzeiro foi bom, depois no segundo tempo o negócio já ficou difícil, a gente pode colocar também na culpa aí, a conta da questão da preparação física, né, início de temporada ainda e tal, mas realmente, desde o ano passado, o Cruzeiro não consegue ser um time constante. São jogos muito complicados e tem esse problema ainda de que na minha avaliação, existe um grande problema entre o sentimento, o sentido de urgência do Cruzeiro em buscar resultados e a filosofia do Fernando Diniz, que diverge disso. O Cruzeiro, quando contratou o Fernando Diniz no ano passado, já se livrou do Seabra porque não estava aguentando esperar o Seabra mais, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Não estava mais aguentando o Seabra, a diretoria do Cruzeiro, especialmente o Pedrinho e tal, o próprio Alexandre Matos, e aí trouxe o Fernando Diniz, que é um treinador de paciência. Mas a paciência do torcedor, ela já foi embora. É muito difícil essa relação do Diniz e fora isso acaba passando uma sensação também de que isso só vai pressionando os jogadores. Os jogadores também vão sentindo isso, falha ali, falha colar, uma queda de rendimento, né, visível dos laterais do Cruzeiro, uma desorganização total quando o Cruzeiro mexe. A gente viu ontem o Lucas Silva entrou, eu já não sabia mais se ele era volante ou se ele era armador. Para complicar a situação ainda, ele morreu com uma substituição, não colocou o Rodriguinho, não colocou o Vitinho, não tem nem sequência no banco, né? Então, assim, é um trabalho muito confuso e o Fernando Diniz, acima disso ainda, tá morrendo abraçado com suas convicções, pegou um trabalho do Cruzeiro que tem urgência para vencer, pegou uma seleção brasileira que precisava ganhar de qualquer jeito, acabou sendo demitido, então tá difícil essa relação, viu, Pedro?
Rafa Nobre, 5 horas e 27 minutos, críticas ao Cássio também por conta do gol, né? Pois é, ele falhou, né? De fato, ele falhou no lance do gol. Tô com o Lelhão, pra mim, ele o principal culpado. Tem mérito, claro que tem o Cássio até aqui, tem uma bagagem, uma história muito grande no futebol, mas ontem ele acabou falhando no lance que surge o gol do Atlético, o gol contra do Fabrício Bruno. Ele acabou postando depois nas redes sociais, ele tentando rebater um pouco dessas críticas, colocou uma série de troféus que tem na carreira, e não é por nada, né? Muito vitorioso mesmo o goleiro Cássio, contratado aí como uma das principais peças desde o ano passado, o Cássio no Cruzeiro. Ele acabou postando esses troféus que conquistou principalmente no Corinthians, né? E ele também citou essas pessoas que acabam criticando o futebol dele, né? Cuidado com a opinião de pessoas que sabem tudo, mas não conquistaram nada. Foi o que publicou o goleiro Cássio através do seu Instagram. Que é também, né, Josias e Lélio, começando com você, Joe, uma relação que acaba dificultada por essa questão até do jogo apoiado, né, da saída de bola que depende dele, e também esse tipo de falhas, né? Acaba não sendo a primeira vez que falha o Cássio desde que chegou ao Cruzeiro. As críticas parecem tê-lo tirado do sério de ontem para hoje, viu, Joe? Pois eu tava até brincando com alguns amigos que a terapia aí do Cássio não tá resolvendo muito não, né? Porque, sinceramente, eu acho muito... vazio, sabe? Eu entendo que o jogador de futebol ele também acompanha as redes sociais, as notícias e tal, mas aí começar a bater boca com o torcedor em rede social, ficar mostrando títulos e tal, isso aí também não vai ajudar em nada, né? Apenas vai inflar o próprio ego do atleta, que é um atleta vitorioso, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro recente, né? Agora, isso também não adianta nada, porque o que acontece, Pedro, Rafa Nobre e também Lélio, é que o Cássio, ele tá vivendo uma outra situação. Ele não tá mais no Corinthians, ele não tem mais o peso da idolatria, daquilo que ele conquistou lá na equipe do Corinthians, e nem quando ele tava no Corinthians, ele tava totalmente tranquilo, né? A gente viu como é que foi a saída dele do Corinthians. Então, assim, ele vai ter que conquistar a sua história dentro do Cruzeiro. E não vai ser colocando títulos de outras equipes. Ele tem muita coisa ainda para fazer pelo Cruzeiro e, assim, realmente falhou no lance ontem, falhou em alguns outros jogos, a gente tem memória aqui, mas é um goleiro que pode se recuperar e eu também, como você citou muito bem, passa também por aquilo do próprio trabalho do Diniz, da questão dele sair jogando, dele sair tocando. Ele já disse algumas vezes que ele não se incomoda com isso, realmente, até que a gente não tem, pelo menos nesse início de ano, a gente não tem visto erros crassos dele, né, tentando sair aí com a bola e tal, mas realmente fica um pouco mais difícil, porque ele tem uma outra atribuição além de fazer as defesas, mas realmente ele tá pesadão, viu, Pedro? Não tá conseguindo dar uns saltos ali, isso é preocupante, né, para um jogador, né, do peso do Cássio, né? Xelele, quando o jogador responde às críticas assim publicamente é porque incomodou, né? Demais, e se assim, eu mandasse pra ele na internet, falou, brother, quero saber o que você ganhou no Corinthians, não. Esse é problema seu lá. Agora você tem outro problema aqui, que é ganhar pelo Cruzeiro. Sabe, o que o Cássio ganhou lá, todo mundo sabe. E aqui tá todo mundo um pouco se lixando para isso. Tá todo mundo querendo saber o que ele vai ganhar pelo Cruzeiro. Então é bom ele dar uma esfriada na cabeça aí, aceitar as críticas, porque... ninguém é intocável no futebol. Todo mundo um dia vai ser criticado, brother. Entendeu? É isso aí. E só aceita, trabalha e melhora. É isso que o torcedor espera. Josias Pereira, colunista de Cruzeiro em O Tempo Esportes, te espero amanhã aqui no programa pra gente falar de Cruzeiro e Betim no Mineirão, com o Gabigol estreando diante da torcida, casa cheia, e do Zap do Cruzeiro, tá bom, Joe? Pode deixar, espero que o Zap esteja contido nesses últimos dias aí, ainda mais com as críticas sobre o direito. Imagina se vaza um áudio aí do Pedrinho, do Adilson, do Alexandre Matos nesse Zap do Cruzeiro, hein, Pedro? Era só o que faltava. Telhado de vidro.